Pessoal, tudo bem? Está entrando no ar agora o DRsCast, o podcast criado e pensado para os operadores do direito, especialmente para os advogados e advogadas. Então, durante os nossos encontros semanais, irão passar por esta mesa todo tipo de operador de direito que vai ter uma resenha com a gente, que vai conversar com a gente, e especialmente advogados e advogadas, convivência em diversas áreas, compartilhando experiência e conhecimento com a gente, especialmente com vocês, colegas aí que estão do outro lado da tela. Meu nome é Danilo Martins, eu sou advogado criminalista atuante na cidade de Guarulhos há 11 anos e tocarei esse podcast ao lado da convidada de hoje, doutora Francine Delfino, advogada, professora, mestre e doutora em Direito. Doutora Francine, obrigado. Seja bem-vinda e é uma parceria que se estenderá ao longo aí desse ano e de muitos outros anos. É um prazer estar ladeada contigo e poder te entrevistar no dia de hoje. Doutor Danilo, muitíssimo obrigada, público que nos assiste. Aí é um prazer imenso estar aqui, assim, ao lado de um amigo. Não só o doutor aqui, criminalista, que tem o meu respeito como profissional, mas também amigo e a todo público aí que nos assiste, que é um público seleto. E também nós estamos falando de não apenas operadores do direito propriamente dito, estudantes da área, ou curiosos, por que não? Vamos tentar, né, fazer um bate-papo para todos, vamos incluir, porque a gente é muito plural, a gente com certeza gosta de se comunicar. Então, esse é o nosso objetivo. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá, gente. Hoje, a ideia, doutora Francine, é a gente falar de jovem advocacia. Então, vamos bater um papo sobre isso. Lembrando sempre que é um podcast, então a intenção é um papo descontraído, isso não é uma entrevista, a gente está aqui para trocar ideia, resenhar. Então, eu queria já começar contigo sobre essa visão de mercado. Então tá lá, estudante se formou, prestou OAB antes de se formar ou já passou na ordem logo após se formar. E aí, carreira? Como que eu escolho, doutora Francine, para que área que eu vou? Eu atuo em uma, em duas? Vou ser clínico geral? Orientação, o que você me diz aí sobre isso? Vamos quebrar o protocolo? Bora. Pronto. Bora. Né? O DR a gente deixa pro DRcast. Pronto. Olha, todo começo é difícil. Nós já participamos desse start na nossa carreira. E hoje a gente tem uma gama mais democrática e desafios maiores. Pensando em jovem advocacia. Vamos pensar há 50 anos atrás. Quem era o jovem advogado? Era o advogado via de regra, que vinha de uma família de advogados, herdava um escritório, uma carteira de clientes. E veja, isso não tem demérito nenhum, muito pelo contrário, ele está ali sucedendo, né, o ofício da família, ele está ali naquele ofício tão importante, dando continuidade ao nome da família. Porém, entretanto, todavia, com a democracia, com acesso democrático às instituições, às escolas de direito, que é maravilhoso, porque eu sou a maior defensora que todos possam chegar aonde queiram, sonhar com o que desejam, só que nós tivemos outros entraves aí para a jovem advocacia. Sou a precursora na família do direito. Então, estamos aqui entre os iniciantes. Imagina, a gente não teve um tio, uma tia, um pai, uma mãe. A gente não teve ninguém ali que podia falar assim, olha, vai por esse caminho aqui, que aqui, ó, lá atrás eu já errei aqui. E fora o seguinte, a gente tem uma mutabilidade hoje global. A sociedade hoje se relaciona de forma muito diferente. Então, ela também consome demandas sociais, que são as nossas, de forma muito diferente. Então, hoje o jovem advogado, ele não enfrenta necessariamente o que nós enfrentamos, eu e você, em outros tempos, há 10, 20 anos atrás. Isso é muito importante entender essa mutabilidade. Então, jovem advocacia é um estudo constante do que realmente precisa ser enfrentado, de quais os desafios. Então, hoje, a jovem advocacia enfrenta o quê? Um mundo com internet, com rede social. E aí, o que a gente vai fazer? Inteligência artificial
como a gente vai utilizar tudo isso? Porque eu não sou muito adepta àquela questão de que a tecnologia, a inteligência artificial, a modernidade é nossa inimiga. Ela vai substituir. Não, ela não vai nos substituir. Ela vai otimizar o trabalho, né? Perfeito, Se você souber trabalhar em conjunto com ela. Ela não pode te escravizar. Ela precisa te libertar. Isso é importante, né, Fran? Porque o que acaba acontecendo também, o que eu vejo, as pessoas acabam... vou usar a inteligência artificial para fazer uma peça, vou usar a inteligência artificial para resumir isso, aquilo... E esquece que, você fez direito, a leitura tem que ser uma constante. Total. Aí você fica com dificuldade na escrita, dificuldade na fala, aí você vai fazer uma audiência. Doutora, alegações finais orais. E aí? Não consegue. Trava. Exatamente. E você falando dessa questão das alegações, eu lembro que no começo, eu estava numa audiência trabalhista, no começo da minha carreira, e aí eu precisava fazer uma réplica oral. Ali, naquele momento. Eu tinha acabado de ter acesso à contestação ali naquele momento. Se vira nos 30. E eu precisava, porque aquilo era importante pro meu cliente. E eu falei, meu Deus, calma, é respirar fundo e acreditar que a gente é capaz. Não deve ter ficado a melhor réplica do mundo. Mas era começo, era começo. Deu tudo certo, a gente conseguiu. Mas é o que hoje o jovem advogado mais... Eu digo do que eles costumam falar, né? Eu, como professora, acabo tendo um acesso mais próximo do jovem advogado, porque eles se sentem mais confiantes em nós, professores, ou aqueles que estão próximos, e eles falam disso, da insegurança que eles têm em chegar lá e fazer uma audiência. Vai lá, faz. Esses dias eu estava conversando com uma ex-aluna minha. Vai lá e faz, você é capaz, você estudou, você se dedicou. Você vai errar? Eu erro também, todos nós erramos e é assim que a gente vai aprendendo, a vida é feita assim. E você tocou num ponto importante, que é exatamente o que eu falo também, quando os colegas procuram e falam, Danilo, mas eu tenho insegurança, como é que eu faço? A única coisa que vai te dar segurança é a prática. Então, se você não fizer, vai com medo mesmo. Vai com medo. Tem que fazer essa rotina, essa realização dos atos com frequência que vai te trazer a segurança de hoje você poder entrar, igual às vezes vai um jovem comigo assistir uma custódia, e aí eu tô lá fazendo audiência de custódia, falando tal ali, você faz o requerimento oral, aí o cara termina, sai da sala de audiência e fala, Danilo, caramba, e essa praticidade? São 11 anos de janela, então não utilize a minha régua de hoje, de 11 anos de janela, com a sua que tem 1 ano, 2 anos de jovem advocacia, mas é essa prática, né? Essa rotina, né? Isso. E assim, vamos pensar o seguinte, vamos tentar dar uma receita que a gente utilizou lá atrás. Quanto mais a gente se prepara, menos chance nós temos de errar. Então, eu estudei o processo, eu sei exatamente, se o juiz me fizer uma pergunta ali, eu já vou saber. Então, eu faço isso com antecedência e, claro, eu e você hoje, depois já de uma certa estrada aí na nossa vida, a gente também estuda o processo, ninguém deixa de estudar o processo, só que a gente já tem esse dinamismo, você bate o olho ali no processo, nos pedidos, você já vai ver testemunha, você já sabe o que perguntar. Então, quando a gente se prepara, então o que hoje o jovem precisa? Desse preparo. Ontem, estava na solenidade de entrega de carteiras da nossa OAB aqui de Guarulhos, e eu estava conversando com um jovem estudante, que o irmão dele estava recebendo a carteira, e ele estava fazendo várias perguntas. Professora, ele já me chamando como professora, que eu encontrei um ex-aluno, ele falando, doutora, como que você aconselha para um estudante, para começar a carreira? E eles estão com essa sede de conhecimento. Isso é muito importante, a gente trocar, ter esse diálogo e abrir para eles que não foi o melhor dos mundos, mas também não foi o pior, porque nos tornou o que nós somos hoje. Então, a nossa competência hoje é atribuída aos nossos anseios que tínhamos lá atrás, e a gente se esforçou pra gente estar lá e ser o melhor advogado, pra gente fazer o nosso melhor. Meu pai sempre falou isso. Francine, não importa o que você escolha ou faça, seja a melhor no que você se dispor a fazer. E não é ser a melhor, ele não falava com o intuito de eu crescer em cima dos outros de forma nenhuma, é de eu dar o meu melhor, de eu estar ali integralmente, de corpo e alma, para que eu oferecesse o meu melhor, porque com certeza ali frutos renderiam. E Fran, você falou essa questão aí que tem dos jovens te procurarem por causa da docência, a atuação, então você tem essa experiência profissional da advocacia, mais de 300 processos em curso distribuído, tramitando, e você também tem uma longa caminhada na docência, e quando eu sou indagado sobre, Danilo,
poxa, eu queria ser criminalista, eu quero fazer trabalhista. O que eu sempre falo para as pessoas é que, assim, meio que na faculdade a gente acaba criando uma predileção para uma matéria ou outra, né? E aí isso cria uma certa identidade, uma identificação, o que acaba nos conduzindo para uma área de atuação. Ao menos comigo foi assim, né? Eu gostava muito de direito penal, também gostava de civil e processo civil, mas eu fui estagiar no direito penal, então assim, meio que naturalmente eu fui conduzido ao processo penal, né? E há essa similaridade, eu sou tribuno de júri, adoro estar no júri, então toda vez que alguém me pergunta sobre a área de atuação, a sugestão que eu dou é essa. Olha, quais eram as suas predileções ao longo do curso? Como é que você auxiliaria alguém? Tipo, doutora Francine, poxa, eu não sei o que eu faço, eu vou ser trabalhista, vou ser tributarista igual tu é tributarista? Qual que é esse norte? Como a gente ajuda essa galera? Legal. É porque assim, a gente pensa, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Quando eu fiz a minha primeira pós-graduação foi em Direito Tributário, e eu me apaixonei pelo Direito Tributário, não foi nem na graduação, foi antes da graduação. Eu fiz técnico em Administração Financeira e Contábil, e tinha três matérias de Direito no técnico. Tributário, Civil e Empresarial. E aquilo já começava a me puxar. Mas eu lembrei, e essa sua fala ela é muito assertiva, quando você aconselha que a pessoa faça o que ela já tem, aquela predileção, aquele gosto, aquela sensação. Quando eu era muito pequena, sabe como que eu me imaginava como adulta? Eu não sabia qual que era a minha profissão. Depois a gente pensar que a gente quer ser astronauta, a gente quer ser, sabe essas coisas? Depois, clássico, depois né? que a gente passa dessa fase, eu ficava me vendo na minha imaginação de social. Você acredita? E aí eu ficava me vendo, eu falava, será que eu vou ser, né? E eu era criança, não tinha noção, nem sabia do direito, porque na minha família não tinha ninguém. É uma profissão que uma criança também nem... Acho que nem imagina, não talvez. Tá dentro do imaginário, né? E aí quando eu tive o contato com o direito, meu professor de direito tributário me encantou no técnico, porque ele falava da conta de luz, olha isso. Da conta de luz, quantos tributos existem dentro da conta de luz? E eu falava, uau, não sei porquê, mas acho que talvez a questão do gosto. Mas eu acho que o professor também tem uma conexão com o que vai te determinar lá na frente, até se você vai advogar ou se vai seguir uma carreira pública, né? Possivelmente, mas aí eu vou te dizer uma coisa, e vamos lá, a questão da influência do professor também é muito importante. Quando eu comecei a graduação de Direito, eu fiquei encantada com o Direito Penal. Quem nunca? Tá vendo? Olha lá. Mudou por quê? E aí eu fui vendo, claro, né? Foi uma matéria que a gente vai estudando. A gente estuda predominantemente no começo, né? Que a gente tem mais acesso civil e penal, né? Você tem mais... E aí eu fico pensando. Então, justamente nesse conjunto, pra te dizer qual seria, como você, né, me questionou, o que eu falaria hoje pro jovem isso? Observe quais são os seus gostos, mas não necessariamente dentro do direito, porque às vezes a gente não tem uma influência específica do direito. Mas, por exemplo, eu gosto de estar no ambiente empresarial, eu sempre adorei. Hoje eu advogo predominantemente para empresas. Então, área tributária, trabalhista, é as áreas que eu hoje estou. Porque eu estou com empresários, então estar com empresários para mim é muito gostoso, é muito gratificante, dialogo, aprendo muito com eles. Então, hoje eu aconselharia o quê? Que o jovem não se pegasse tanto às matérias, mas ao comportamento. Então, como é que você se sentiria se você estivesse ali num tribunal do júri, ali exposto, tem aluno, tem pessoas que são mais introspectivas. Pô, eu quero vencer essa introspecção e quero me colocar ali num desafio. Show de bola. Não, eu prefiro ficar um pouquinho mais lá no escritório, peticionando, fazendo. Talvez área civilista, uma área um pouquinho mais, com uma certa rigidez processual até, né? Uma matéria um pouco mais rígida pela antiguidade. Então, acho que é ver as personalidades internas de cada um de nós. Por quê? Pra gente não se violentar. Eu acho que a gente tem que tomar uma cautela muito grande. A gente, como sociedade hoje, de querer se impor algumas ideias que não são para nós. Nós todos temos qualidades e defeitos, predileções e aquelas matérias que eu não posso dizer que são desgostos, mas assim, que não é tão, né? Não é aquilo que a gente gosta muito de fazer. Não rolava aquela simpatia, né? Perfeito. Então, por que não fazer o que a gente gosta? E eu acho que o grande segredo é esse, né? É você exatamente exercer algo que lhe traga uma paixão, que faça com que você trabalhe ali diariamente
com tesão mesmo, sabe? Total. Que é igual o Clóvis de Barros Filho fala, né? O happy hour não é depois das 6, né? 18 horas o happy hour. O happy hour é dentro do trabalho. Quem disse que o trabalho não pode ser feliz? Eu acho que quando você se identifica com essa área de atuação, que é um problema, né, grande, porque assim, a advocacia, o direito em si, melhor dizendo, né? Ele tem um leque diverso, né? Isso é como você mesmo falou. Se a gente se fixar só nas matérias, você já tem bastante coisa. É penal, é trabalhista, é tributário, é empresarial, ambiental, enfim. E se a gente imaginar um pouco mais além, aí você tem fora biodireito, fashion law, enfim, direito desportivo. Isso. Que aí você sai até da curva, né? E é incrível. Acho que o direito desportivo hoje, ele tem tomado uma proporção incrível. Eu acho. Imagina, o meu marido adora futebol. Né? Como todo bom brasileiro. Eu também já gostei, já acompanhei mais. Eu também gosto muito, sou apaixonada por futebol, sou espectadora. E ele fala do direito desportivo, ele tá fazendo hoje a dissertação dele. Legal. E eu falo, puxa, que legal, é a paixão dele aos finais de semana, e ele trazer isso para uma pesquisa. Então a gente tem que se apropriar daquele tema, porque imagina a gente pegar um processo que a gente vai lá e fala, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou mostrar ali realmente, eu vou argumentar para demonstrar ali o direito daquele que eu estou socorrendo. E aquele que você fala, eu tô fazendo, tá dando muito dinheiro isso daqui para mim, mas puxa vida. E aí você tocou num ponto, Fran, que assim, é um ponto que eu acho extremamente importante, essa questão do dinheiro, que é uma coisa que eu falo, e às vezes as pessoas acham até que é demagogia, mas não é demagogia. E é um problema que eu vejo muito na galera que tá chegando, que vem conversar. A galera tá muito imediatista com a grana. Sim. Mas Danilo, a advocacia dá dinheiro. Olha, foca no trabalho, foca no resultado. O dinheiro vai ser consequência. Eu nunca foquei na grana. Pronto. Eu nunca foquei em tipo, eu vou fazer esse processo porque vai dar. Não. Especialmente no começo, né? Porque assim, nós somos avaliados pelos resultados que apresentamos. Totalmente. Então, assim, se você foca em fazer um bom trabalho para aquele cliente X, ele vai te indicar para outros e outros, e aí você vai montando aquela carteira de cliente, especialmente se você é o primeiro, se é o primogênito da família na advocacia, né? Tá desbravando ali, você precisa começar a montar a sua carteira de clientes, né? Então, você precisa ter ali um player, uma grade de resultados para exibir posteriormente para os seus clientes, para depois você aumentando o trabalho, majorando os seus honorários e a grana vem. Só precisa ter também essa calma de, peraí, eu tô no começo, vamos devagar e tal. A grana vai vir. O resultado vindo, a grana vem, né? E isso é consequência, perfeito. Você colocou o ponto-chave. A gente, quando fica buscando muito a grandeza material, veja, não é o problema. Não é problema a gente querer, todos nós desejamos e merecemos cada vez estarmos melhores, mais tranquilos, com uma vida que atenda os nossos anseios pessoais. Mas exatamente, a gente tem que tomar uma cautela porque pontes, atalhos são perigosos. E aí, a gente tenta ver ali, em todas as áreas, tem problemas e tem pontes e tem atalhos que vão, eventualmente, lá na frente, prejudicar o teu nome. O que eu costumo dizer é o seguinte, o nosso nome é o que nós temos de mais valioso. Se a gente lembrar disso, a gente vai lembrar que eu estou assinando o meu nome ali naquela petição, como você bem colocou. Ganhar é consequência. E perder também faz parte do aprendizado. A gente não pode se deixar levar por ideias, falsas ideias de que você vai se tornar o melhor advogado, que você vai ganhar todos os seus processos, que tudo vai dar certo, porque nós estamos numa ciência humana. Então, às vezes, você fez tudo certo, mas algum outro fator externo, ou o teu próprio cliente, quantas vezes o nosso próprio cliente, às vezes, não fala alguma coisa escorrega. E sem contar que do outro lado tem outros advogando também, que pode também é tão bom quanto. E o juiz, que é uma outra pessoa, um outro ser humano, que pensa de formas diferentes. Que nunca é bom. Os amigos juízes assistindo. Calma, aquela hostilidade de leve. Assim, os juízes, eles são legais, até violar nossas prerrogativas. Exato. A hora que violou, aí já, pronto, parou, que a gente não deixa. A gente é aguerrido, é combativo, tem que ser. Então, assim,
foca o jovem hoje, procura o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, é só a gente pegar, sei lá, pega um hobby que qualquer um de nós possa ter. Quando você tá ali fazendo o teu hobby, é difícil também em alguns momentos, mas você, via de regra, está bem, você se sente bem, você tá fazendo com prazer. Então, se apropriar, se apaixonar pelo que você faz, e a vida também vai dando alguns caminhos pra gente, né? Sim. Ela também vai mostrando. Às vezes a gente pensa em alguns caminhos, eu mesmo, na área trabalhista. Eu não sei porquê, mas a área trabalhista sempre me chamou. Sempre me chamou. Desde antes de me formar, eu tive contato com o processo de execução trabalhista, que era chato, era um negócio difícil. E eu ficava lendo processos para fazer resoluções. E depois, quando eu na faculdade, eu ia muito bem na matéria trabalhista. Tive professores também sensacionais. E aí depois, quando eu me formei, aparecia muito. Foi uma porta de entrada para eu entrar no tributário. Era o talento batendo na tua porta ali, falando, ei, falei, poxa vida, aqui. E até hoje é interessante, aí no Cidadão que você falou, o próprio cliente, ele te indica, então é isso, é o teu trabalho falando por você. E aquilo que você se identificou, aquilo que você faz com prazer, né, e eu gosto muito de uma fala do Joel J, que ele fala assim, poxa, as pessoas procuram ele e falam, Joel, eu tenho dificuldade de identificar o meu talento. E aí ele fala, o seu talento é aquilo que você faz com tanta facilidade, que todo mundo tem uma dificuldade para fazer, que você acredita que não é seu talento. Então, assim, nem percebe, é exatamente isso. Você, como você acabou de falar, o direito do trabalho, ele meio que te puxou para isso. E aí rolou aquela química e tal, mas é porque exatamente era isso. Às vezes a pessoa tá ali, tá fazendo mas é que eu queria ser advogado de tal área, mas Sim. não tem a predileção, e é como você falou, que ainda tem esse fator que é importante, e eu comentava um tempo atrás com um colega do escritório, você lê as peças dele, ele é fantástico. Não, são petições maravilhosas, só que ele tem uma dificuldade para falar em público. É possível desenvolver isso? Diversos cursos de oratória, livro, enfim, é possível. Mas ele já é uma pessoa mais contida, introvertida e tal. E ele quer? Então, e aí, às vezes ele quer, não por ele, quer porque tá sendo meio que imposto pela sociedade ou pelo próprio núcleo que a gente vive ali da advocacia e tal, né? Então acaba tendo essa violência, tá até sequestrando a expressão que você utilizou, essa violência contra a própria personalidade dele. Isso. Então é um advogado excelente para ficar ali na banca, escrevendo e tal. E haverão outros que têm uma facilidade para fala, que inclusive os grandes escritórios trabalham dessa forma, né? Um advogado que só faz peça, um advogado só de recurso, o advogado que é só da sustentação oral. E esse do recurso é interessante, né? Que tem recurso de segundo grau e recurso de tribunais superiores, né? Que já é outra realidade, totalmente, né? Para todas as áreas, né? É interessantíssimo isso, porque eu acredito muito... Quando, na época, para pagar minha faculdade, eu era vendedora, né? E quando eu estava na loja, quando eu fui convidada a ser subgerente, um cargo de liderança exige da gente, a gente tentar aproveitar o melhor de cada um. Porque imagina, se eu chegasse lá na loja, numa equipe que eu não tinha formado, eu não contratei ninguém, as pessoas já estavam contratadas, eu cheguei lá depois deles. E eu chegasse, e detalhe, eu trabalhei com muitos deles, né? E aí, de repente, eu chegasse e falasse o seguinte, fulano vai fazer isso a partir de hoje, você vai cuidar da seção X, seção Y, outro... Aí, de repente, eu vejo que essa seção aqui de roupas, de alfaiataria, por exemplo, não é o que a pessoa gosta. Ela gosta de uma seção de jeans. O outro gosta da seção esportiva. E aí, você fala, por que não? Chegar e perguntar, Dan, o que você gosta aqui na loja? Até a forma de se vestir nos diz, né? Nos identifica. Então, aí, de repente, quando a gente muda as sessões, mas todo mundo tem que fazer tudo. Não, calma, vamos por partes. Ao contrário, você tem que explorar o que cada um tem de melhor, né? Perfeito. E assim, então eu acredito que o bom líder, você tem a diferença do chefe e do líder. O chefe manda. E aí, o subordinado obedece. O líder é aquele que explora o melhor e faz com que as coisas andem. Às vezes tem um certo caos, a teoria do caos é científica. Precisa que haja ali alguns abalos, algumas desestruturas, até a gente conseguir chegar ali num denominador comum. Então, na advocacia, levando isso, trazendo isso para nós, para a nossa vida, como o advogado ele se forma autônomo, profissional liberal, né? Não é autônomo porque ele é profissional, então ele é profissional liberal. O que acaba acontecendo? Ele próprio tem que ser o líder dele.
E, num primeiro momento, via de regra, se ele não for trabalhar para outras pessoas, então ele pode olhar, poxa, se eu fosse o meu líder, o que eu exploraria melhor em mim? E aí, exatamente, a dificuldade. Poxa, mas eu não sei olhar para o espelho e falar, pô, a Francine, ela é boa nisso. Pergunta pros pares. As pessoas que estão próximas de nós são as melhores pessoas para dizer pra gente as nossas qualidades e defeitos. Você tem que ter um ouvido resiliente. Tem que estar disposto a ouvir tudo, né? Mas é a melhor coisa do mundo. Sim. No primeiro momento, a gente fica com aquela pulguinha, né? A gente fala, puxa vida, aquela torcidinha. Magoou. Deu aquela, né? Pegou um pouco aqui. Mas depois você fala, caramba, é verdade, poxa. E eu posso trabalhar, eu posso explorar. Como você bem colocou, saber ter um curso de oratória, isso é muito legal, super sadio, mas vamos tentar trabalhar no dia a dia com aquilo que mais nos dá prazer, porque a gente é bom mesmo, Sim. por que não? Pra gente ficar cada vez melhor, chegar num grau de excelência. Imagina eu chegar e falar pro advogado que você citou, esse daqui é o advogado de excelência nos recursos face ao STJ na esfera criminal X, no item X. Ele vai ser reconhecido nacionalmente por isso. Sim. Então, imagina a excelência, que legal, né? Você ter esse grau. Isso se conquista com o tempo, como você bem colocou. Então, na minha concepção, a nossa experiência somada ao nosso conhecimento teórico é o que nós temos de mais valoroso. A consequência é muito positiva quando a gente entende que leva-se tempo para conquistar o que nós realmente desejamos. O Fran, e você falou aí, essa questão aí nós somos profissionais liberais e tal. Isso aí já me puxa um gancho aqui para o seguinte. Qual é a sua opinião, né? Eu vou colocar a minha, e aí eu queria saber a sua. Qual que é a sua opinião com relação ao jovem advogado? Saiu, tal, e aí? Mando o meu currículo, vou trabalhar como advogado empregado num grande escritório, ou num escritório pequeno, enfim. CLT, você CLT, né? Ou eu abro o meu escritório? Minha opinião advocacia autônoma. Até porque, assim, eu, quando me formei, eu disparei 220 currículos pela Cato. Graças a Deus, nunca fui chamado em nenhum. E olha que você pagava Cato ainda? Pagava Cato. Você já tinha uma graninha. Nada, mas precisava de emprego, irmão. Recém-casado, precisava botar comida na mesa. E aí, não tinha grana, né? Porque é o mal de todo recém-formado, desse, né? Salvo aqueles que são beneficiados pela vida, de já ter nascido numa família um pouco mais privilegiada. E se a família der essa estrutura, porque também, às vezes a família pode não dar também. Salvo aquelas situações em que a pessoa tem ali um pé de meia, enfim, alguém para dar um suporte, né? No meu caso, era eu e minha esposa da área da saúde, exercendo atividade em 2 empregos, e eu correndo atrás emprego, e mandava currículo e tal. E assim, eu não sei como é que tá hoje, mas naquela época, estamos falando de 2013, né? Eu me formei em dezembro de 2012. Melhor não falarmos de datas. Deixa em off. Então assim, você mandava uma vaga para trabalhar de jovem advogado, aí os caras pediam pós-graduação, experiência... Inglês, alemão e mandarim fluente. E assim, formado... PUC, USP ou Mackenzie, né? Pra ganhar R$1.500. Cara, pelo amor de Deus. Aí eu ficava olhando aquilo e falei, meu Deus, eu fiz 5 anos de faculdade, prestei um exame de ordem. Para isso... What's going on? Quando eu era auxiliar administrativo, só com ensino médio, eu ganhava 2 conto. Pô, não tem lógica. Então, enfim. Mas atrás de emprego, não tinha recurso para ter meu escritório. E aí, então, eu no final da faculdade, eu não queria seguir a advocacia. Eu queria prestar concurso público. Ah, tá. Eu queria prestar concurso público, né? E um colega meu me convenceu a virar advogado. Ele queria abrir um escritório comigo e tal. Que legal. E o engraçado que, quando nós nos formamos, ele foi convocado. Hoje ele é diretor no TRT. E eu advogado. Ele passou no concurso e você tá advogando. E eu advogando. E o engraçado é que os dois seguiram caminhos diversos. Sim. E cada um se identificou exatamente no que é. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido para a carreira pública, hoje eu seria infeliz. E se ele tivesse vindo para a advocacia, ele estaria infeliz. Que né? legal. Então, a vida, ó. Exato. A vida, o destino nos premiou. Mas enfim. Então, diante desse cenário, eu peguei um outro colega meu de faculdade e resolvimos abrir um escritório. Mas assim, abrir um escritório entre aspas. Porque o primeiro ano nós advogávamos
sem escritório. O primeiro ano, aí o cliente, eu vou no seu escritório. Não, tá reformando, tá pintando, eu te atendo numa cafeteria, na sala do OAB, na sua casa, enfim, a gente dava nossos pulos. E durante esse ano a gente trabalhou, juntou uma grana. Quando foi em 2014, em janeiro de 2014, nós abrimos o nosso escritório e tocamos. A minha sociedade com ele foi até o ano passado. Ele se mudou de Guarulhos, ele foi embora para Baixada. Então ele falou, tô indo embora e tal. Ele atua no imobiliário. As coisas, para mim aqui em Guarulhos já deu. Tô saco cheio, quero ficar tranquilão na praia. Meu escritório é na praia, tô sempre na Charlie área. Brown, Já dizia o filósofo Chorão. Ele foi embora, então eu fiquei com o escritório aqui, tocando no escritório. Legal, então assim, eu tenho a minha visão. Minha visão é, olha, sinceramente, não vale a pena trabalhar pros outros. Se joga. Se joga. E a minha sugestão é, se você não tem recurso para tocar sozinho, se junta com um colega de faculdade, mas atenção, deve haver propósito de desígnios, ou seja, os dois têm que estar com a mesma mente, a mesma ideia. Esse é o maior desafio. Esse é o problema, né? Eu e esse meu sócio, no começo a gente tinha essa visão, esse propósito. Tanto é que ao longo da jornada a gente arrumou mais 2 sócios, né? Então nós éramos em 4 advogados. Só que esses outros 2 sócios que vieram, 2 advogados, a gente tem amizade até hoje, mas não havia ali a identidade, né? Porque eu e esse meu primeiro sócio, nós tínhamos uma visão empreendedora da coisa. Esses outros 2 sócios, eles tinham mais uma visão da advocacia como advocacia, não como empreendedorismo. Isso aí é até um pouco de culpa da faculdade, se der tempo a gente até fala sobre isso. Mas enfim. E aí tocamos. Né? Mas aí ao longo dessa jornada com 4 sócios, tivemos uma divergência ali no casamento, né? Porque sociedade é casamento. Eu falo, Então, mas aí depois voltou a ser só eu e meu sócio e a gente realinhou os chakras ali. Então, essa é a minha opinião. Eu queria saber qual que é a sua. E aí, abro o meu escritório, chamo um colega, às vezes até essa questão que você falou de família. Meu pai e minha mãe têm, eu encosto no escritório do meu pai e da minha mãe, abro o meu próprio. E aí? Isso é legal. O que você acha? Meu Dan, eu acho que assim, é uma questão que a gente tem que... Volta no autoconhecimento. Porque a gente tem que ter também uma sanidade, um discernimento para a gente poder fazer assim de uma forma que seja justamente, que não seja frustrante. Veja, perder é uma coisa, se frustrar é quando você cria expectativa. Perder não é uma escola. Eu tô aqui, eu tô tentando, vou perder, não, isso vai me servir de aprendizado, eu vou pegar e vou fazer mais. Vou fazer acontecer. A gente tem que tomar cautela, porque assim, quando eu saí da faculdade, depois que eu estagiei em órgão público, estagiei em escritório de advocacia, na área tributária. O meu chefe me colocou mais na área empresarial, puxa vida, mas o escritório é todo tributário e só eu tô na área empresarial? Não, aí eu fazia algumas coisas, mas era mais empresarial, para eu poder ter esse contato. E eu adorei as experiências que eu tive enquanto estágio, depois que eu saí da loja, mas eu tinha uma certeza de que eu iria abrir meu escritório. Eu tive uma certeza quando eu me formei. Por quê? Não porque do que acontecia nos estágios, porque eu já vislumbrava que a advocacia levaria algum tempo para ter justamente a nossa conversa anterior, a nossa fala anterior. Eu preciso de tempo para as pessoas adquirirem confiança no meu serviço, no meu trabalho, natural, né? Me indicarem. E às vezes o meu tempo não vai ser um tempo eu não vou ter aí a paciência talvez de ter. Então é melhor eu começar desde já. Só que eu não tinha dinheiro. Como quase todos os nossos amigos. Exatamente. Então, e aí o que eu fiz? Eu fui trabalhar para uma empresa. Aí eu fui para um escritório, para a empresa, para a área jurídica de uma empresa. Foi sensacional, experiência também incrível, mas eu coloquei data. Legal, isso é importante. Eu coloquei data pra mim, que eu ficaria 6 meses, porque o salário era legal, era um salário legal, eu conseguia, ainda tinha hora extra, dava pra fazer, e às vezes a gente era na correria, fazia, acontecia, foi quando eu comprei meu carro, tudo, então aí eu já comecei a dar um upgrade, né? Essas pequenas conquistas, né? Isso, e aí 3 colegas que estudaram, não na minha sala, 3 amigos meus, que a gente fazia amizade, né? A gente como bom... comunicador, né? A gente fala com todo mundo. Fala pelos cotovelos. E eles eram de outra sala, lá na universidade. E aí, eles me convidaram para participar dessa sociedade que seriam com os 4. Legal. E aí, eu falei, vamos lá.
Então, nesse primeiro momento, eu vou ficar trabalhando, que eu preciso do dinheiro, vou dando um aporte, os outros também que trabalhavam deram um aporte, e um dos nossos amigos ficou na linha de frente. Ele que ficava lá no escritório, recebendo, fazendo as petições. Né? Ele tava ali né, na linha de frente. E a gente, assim, às horas que eu consegui, eu ia lá fazer uma petição, jogava, tentava ajudar da melhor forma, mas também era difícil acumular as duas coisas. Mas, de toda forma, eu saí da empresa e aí fiquei integralmente no escritório. 6 meses. Legal. Juro, deu 6 meses, mês 7, que eu comecei em janeiro, mês 7, comecei em dezembro, né? Mês 7, eu saí da empresa. E aí, até aproveitei umas trocas de gestões lá, enfim. E aí, saí da empresa e fui integralmente pro escritório. Foi a primeira vez que eu trabalhei na minha cidade de origem, Guarulhos, porque eu sempre trabalhei em São Paulo, antes disso. E já foi qualidade de vida. Aí eu já falei, é isso que eu quero pra minha vida. Me livrei daquele trânsito caótico da Marginal. Eu trabalhava em Alphaville. Nossa! Marginal, era Dutra Marginal, Tietê, Pinheiros e Castelo Branco. Meu Deus do céu. Então, assim, tanto de transporte público como de carro, as duas coisas são terríveis. E aí, assim, a dificuldade, né? Porque você já chega cansado e tal. E eu trabalhava, às vezes, 12 horas por dia lá. Então, era das 10 às 10. Então, era uma pegada. Não que na advocacia autônoma não seja diferente, né? Porque isso é importante também, a gente tirar essa ilusão da galera, né? Isso é muito importante. E aí, a gente tem que ponderar. Porque, assim, eu gostei muito da experiência de advogar para a empresa. Então, eu falo muito pra jovem advocacia. Poxa, às vezes, se você não acha que você vai ter um parceiro, porque acho que ter parcerias, não só sociedade, às vezes dividir despesas. Que é uma sociedade só de fato, né? Sim, ou sei lá, você combina com a pessoa, o que for melhor, vocês vão sentindo, vão construindo. Eu acredito que junto é muito menos oneroso do que sozinho. Pra começar. Pra começar, principalmente, porque assim, o aluguel vem todo mês. Sim. Nem sempre o cliente aluguel, tá lá todo água, mês. luz, internet, papel. E assim, a estrutura, você tem que fazer um investimento inicial. Isso, então, dividir móveis, né? muito. As coisas são caras. Sim. Então, você dividir isso no primeiro momento é fazer conta. Planejamento, vamos planejar. Vou trabalhar por um tempo, guardar lá um recurso e vou investir. Olha, uma dica que eu dou para quem for abrir o primeiro escritório. Guarde o aluguel do ano todo. Pague o aluguel anualmente, faça as suas contas. Advogado não pode parcelar conta. Você tem que ter uma reserva de emergência, né? Porque às vezes entra um cliente que vai te pagar as contas o ano todo. Sai uma guia de um processo. E vai acontecer. Sim, é muito sazonal, né? Sim, e só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes se você ficar esperando o cliente entrar todo mês no teu escritório, principalmente no começo, tocar a campainha e falar, quero um advogado, vou fazer isso. Eu tive isso uma vez na minha vida, tributário. Meu escritório não é em prédio, meu escritório é na avenida, pô. Cara, tô lá desde 2015, tem placa. Sei lá, se nesses quase 10 anos com o escritório no mesmo endereço eu tive 2 clientes de porta, é muito. Que bateu lá e tocou falou. a campainha, tava passando aqui na rua, tal. E que fez ali o depósito. Então, é isso. Então, assim, o que eu falaria? Eu sou a maior defensora de que cada um tem que abrir o teu próprio negócio, o teu próprio escritório também. Mas também tenho o discernimento de falar para algumas pessoas... Verifique, veja o que você vai se sentir melhor. A segurança de você trabalhar numa empresa, num escritório, é legal. Você também vai pegar uma experiência que é única. E você falou uma palavra importante, né? A segurança, porque você é CLT, você tá ali, sabe que seu salário vai cair no dia X e tal. É lindo isso. É lindo. É uma questão de segurança. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha colação de grau, eu era a única pessoa que estava empregada da minha turma como advogada, registrada lá na carteirinha de trabalho bonitinha. E o orgulho que eu senti quando eu olhei aquilo, de balconista para advogada. Eu falei, deu um upgrade rapaz, aqui, hein? Deu. Agora tá valendo ali as dívidas todas da faculdade, vendi o almoço para comprar a janta. Agora eu sou DR, me respeito. Agora E os salários? Aquilo é encantador. Pra gente que tá começando, porque até uma motivação pra gente. Porque você fala, poxa, eu tô pagando minhas contas, eu tô comprando, tô fazendo ali, financiado meu carrinho, beleza, é simples, mas é meu, é ali, é a minha conquista. Então, o conselho. E outra coisa, quem quer concurso, também não é como você falou do seu amigo,
tem que só tomar uma cautela. O concurso é maravilhoso e eu super respeito, dou aula em cursinho preparatório, até concursos públicos, só que hoje a gente tem que ter o discernimento que leva-se tempo. Então tem que ter o plano A e o plano B. Para quê? Para não ter a frustração. Se a gente coloca, e mesmo planejando, a gente pode ter erros no meio do caminho, a gente pode ter aí desígnios que não são aqueles que a gente esperava. Mas conforme a gente planeja, dali, vive uma vida mais simples. Mas você vai ter que dedicar 4, 5, 6, 7 horas do dia para você estudar. Então, você tem essa estrutura hoje. Não estou dizendo que as pessoas devam se frustrar. Não, mas criar uma estrutura para que você possa chegar a... Eu não consigo estudar 6 horas por dia, tudo bem. 4 horas. Não consigo, 2, 1. Só que aí você vai aumentar o teu tempo. Se você pretende estudar 2 anos da sua vida, 8 horas, você vai aumentar para 5. Ou então 10. Tem esse discernimento, isso não é um problema. Você vai ficar 3 horas por dia, por 10 anos, ali para conquistar o teu sonho. Aquele é teu sonho, é o que você mais quer. Faça. Vai advogar, vai trabalhar para os outros, separa ali as horinhas do seu dia, da melhor forma que for para você, que melhor encaixar, não desista dos seus sonhos. Então eu falo isso para todos, porque o que a gente sonha é o que a gente tem de mais valioso dentro de nós. E ninguém tem o direito de falar que ninguém vai conseguir, que não vai conseguir conquistar. A gente só precisa de planejamento para adequar e entender qual é a nossa vida, não nos violentarmos novamente, porque pra mim não dá porque eu não consigo estudar 8 horas. Não, mas se eu consigo estudar 1 hora por dia, não importa. 1 hora eu vou passar. Só não passa quem desiste. Assim como na prova da OAB, assim como cada um tem o seu tempo e a gente não pode ficar se comparando com os outros. Eu não posso comparar com a história, eu não posso comparar a história da Francine com a do Danilo, porque nós estamos aqui no mesmo, né? Hoje nós estamos aqui advogados, há mais de 11 anos na advocacia, advogando desde sempre, a gente nunca parou de advogar. E o que acontece? Só que as nossas histórias são diferentes. Sim, 2 jornadas. Mas o que eu acho importante, Fran, são 2 histórias, graças a Deus, histórias de sucesso. Obviamente que a gente quer ir muito mais longe do que a gente... do que onde estamos hoje. Mas eu vejo uma certa similaridade em algumas decisões que tomamos. Que, obviamente, que a vida não é uma receita de bolo. A gente não tá aqui para falar, faça dessa forma que vai dar certo. É exatamente o que você falou. Eu, Francine Delfino, fiz dessa forma e tive o resultado tal. Eu, Danilo Martins, fiz dessa forma e tive o resultado tal. São parecidos, porém não iguais. Perfeito. Né? É o que eu sempre falo para as pessoas. Você quer ir para Santos, você tem 2 vias, Imigrantes e Anchieta. Ambas vão chegar lá. Ambas chegarão lá. Sim. Escolha. Eu gosto mais de curva, uma paisagem mais bonita, vou pela Anchieta. Mas demora mais, vai ter mais caminhão, mas é tua escolha. Não, eu quero ir rápido. Vou na Imigrantes, 4, 5 túneis, retão, tô lá embaixo. Enfim, cada um vai fazer a sua trajetória, né? Só que o que eu vejo que tem uma certa similaridade no papo aqui que a gente tá tendo é o seguinte. Assim como você falou de, tem que guardar 12 meses, eu e o meu sócio na época a gente fez a mesma coisa. Esse ano que a gente trabalhou sem escritório, a gente juntou, pagamos 3 meses de depósito, compramos os móveis à vista, tudo dividido e tal, e a gente guardou a grana para que se desse ruim, nós tivéssemos ao menos o dinheiro para pagar as despesas do escritório. Na época a gente não conseguiu 12, mas 6 meses. Não, tudo bem. Em 6 meses a gente tem que fazer o negócio virar. E graças a Deus eu nunca precisei mexer naquela reserva. Mas só que isso linka... Tá lá até hoje. Graças a Deus fizemos crescer. Então assim, isso linka a um ponto que era aquele que eu tinha ventilado e que eu acho que eu vou puxar na mesa, que eu acho isso de extrema importância, porque infelizmente a faculdade não nos ensina, que é o quê? A necessidade de que você, jovem advogado, enxergue o seu escritório não só como escritório de advocacia, mas como um negócio. Isso. Tenha uma visão empreendedora. Você tem que ter um controle de fluxo de caixa, pô. Sabe? Danilo, mas eu não fiz contabilidade, eu não fiz gestão empresarial, que nem eu fiz gestão empresarial antes de fazer direito. Então. Eu fiz administração. Aí haverá pessoas que dirão, mas... influência. Não é isso, gente. Ele não tá falando de nada aqui profissional. Uma planilha de Excel. Mas eu não sei mexer no Excel. Sebrae.
O Sebrae, assim, só desculpa uma parte, desculpa te cortar, mas hoje você tem cursos gratuitos. A gente sabe que não necessariamente tem a ver com a advocacia, mas o que você está falando, assim, que serve para qualquer negócio. Na guardada proporção do que a gente pode fazer, que você está falando de questões da administração interna. Isso. Né? Mas desculpa, era só para falar, porque hoje você tem mecanismos. Não, né? não, mas tranquilo. Então, assim, mas eu penso que se a faculdade não te ensinou, é nosso dever, especialmente pela trajetória, de mandar esse recado de, olha, você tem que ter um controle. Isso. Porque você tem que saber quanto que você tem para entrar no mês que vem e quanto você tem para pagar para você poder correr atrás. Planilha, né? não tem como Planilha. fugir. Ah, mas eu não sei mexer no Excel, que é complexo. Faz não no tem Word. problema. Faz no Word. Pega um caderno. Ó, Isso. contas a pagar, contas já a viu? Tem aqueles receber. cadernos. No começo do escritório, eu comprei, sabe aquele caderno de contabilidade? Sei. Que eu vem falei, no Calunga. exatamente. O marketing aí, patrocina a gente, Calunga. Por favor. E eu pegava e falava, fazia isso. Tudo. Papel higiênico. Tá um tanto. Isso. Mas isso é a importância. Isso Porque é é exatamente o que você falou, né? Ó, tem todas as despesas do escritório. E a pessoa não coloca isso. Não. O café, o papel higiênico, o sabão de mão, sabe? É uma série de coisas que você vai no atacadista, por exemplo, lá no escritório eu compro as coisas no atacadista. Ótimo. Então, você vai lá, quando você sai, a notinha é R$300. Uhum. E se você não colocou na conta? Não, filho. É despesa. Então você tem que ter esse fluxo. E uma segunda coisa que eu acho extremamente importante é o seguinte. Entenda o seguinte, você fez a faculdade de Direito, a faculdade te ensinou Direito, e com todo respeito às faculdades que fala que não, a faculdade de Direito não é de advocacia. Não, a faculdade te preparou para advogar. Faculdade nenhuma prepara você para carreira pública. Porque você começa com a advocacia, pode até depois mudar o seu caminho, mas a advocacia tem que estar dentro de tudo. O que eu falo aqui é pessoal, você tem que passar na OAB por uma questão até pessoal. Também, É um desafio. Também, você cursou 5 anos. Sim. Ah, mas eu vou guardar na gaveta porque eu não quero. Não importa. Não importa. Se desafie. Mas a faculdade... É o que eu falo para todo mundo. Eu falo assim, ó, no final das contas, a faculdade quer que você vire advogado. Uhum. Lógico que tem pessoas que seguem para carreira pública, fez a faculdade de Direito, magistratura, Ministério Público, AGU, enfim, também tem infinidade que de ter, carreira né, jurídica. juiz e promotor. Tem que ter. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a faculdade ela já meio que dá essa parcialidade para a advocacia. Porque a gente veio de faculdades distintas, haverão colegas nos assistindo de uma gama inúmera de faculdades, mas uma coisa que eu tenho quase certeza que há similaridade na grade é que ambos tiveram, em algum semestre, uma aula sobre o Código de Ética e Estatuto da OAB. Perfeito. Ambos. Mas ninguém teve LOMAN. Lei Orgânica do Ministério Público, Lei Orgânica da Defensoria. Uma coisa lá na Constituição que você viu lá. Em Direito Constitucional. Em Direito Constitucional, perfeito. Porque a gente tem um semestre específico de ética e disciplina. E a faculdade meio que, nono ano, hein? OAB, e tal. Então, assim, a faculdade meio que nos tendencia a vir para a advocacia. Só que a faculdade não nos ensina, número 1, a advogar, número 2, a gerir o escritório. Perfeito. E eu tô puxando esse ponto porque, como você tem a mesma ideia que eu, que acha que a advocacia é autônoma, lógico, desde que haja aí uma singularidade, uma simpatia entre o seu perfil e o exercício dessa advocacia autônoma, se você tem um perfil mais para trabalhar num grande escritório, numa banca ali, se você gosta da segurança, eu gostei da palavra que você utilizou, da segurança que a CLT te dá e tal... Então, você vai trabalhar no escritório, então esse tema, de repente, possa te soar estranho. Mas eu acho importante que você tenha essa visão, porque o maior inimigo, e aqui parafraseando de novo o Joel, o maior inimigo do empreendedor é um bom salário e um bom cargo. Exato. Porque ele tem essa segurança e ele tem medo de arriscar no empreendedorismo. E isso foi uma coisa que eu condicionei, Dan, porque... Quando você recebe uma proposta de crescimento, isso não aconteceu comigo na empresa, até porque eu também tinha pouco tempo, né? Mas quando eu trabalhava na loja, quando eu recebi a proposta de crescimento para ser subgerente, eu já estava fazendo a faculdade de Direito. Eu tive que tomar uma decisão. Porque já cogitavam-se, você tem que se preparar para ser gerente.
E no comércio é atrativo, né? Você tem comissão sobre loja, você tem comissão sobre vendas, então é você que... Mas é a mesma coisa da advocacia. Não é, então? Aí você fala, poxa, será que vale a pena eu continuar a faculdade ou engavetar o diploma? O que que é? Você tem que tomar decisões. Exato. Você tem que tomar... Tem momentos na sua vida que você tem que falar, não, peraí, calma, minha prioridade... Eu tô trabalhando na loja pra pagar a minha faculdade, porque o meu sonho é esse. Então a gente tem que tomar essas decisões, a gente tem que ter esse ímpeto. Eu sou taurina, eu sou teimosa, né? Então isso pra mim acho que foi fácil no sentido de falar, não, é isso que eu quero mesmo. Mas a vida também me ajudou, porque eu tomei umas pancadas da vida. Dentro ali do próprio manejo, da própria loja. E aí eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou... E aí a gente toma essas decisões. Então isso que você está falando é muito pontual, de que nós precisamos sempre rememorar, para nós principalmente, que aquele negócio é nosso, que merece a nossa dedicação e que a gente precisa tomar toda a cautela do mundo, porque um deslize pode ser fatal. E você falou um negócio que é o que eu costumo usar uma frase que é o seguinte, e você falou, aquele negócio é nosso. E aí eu falo assim, ó, você, advogado, profissional liberal, que tem o seu escritório, você é um empreendedor. Você, quando chega às 9, às 8 da manhã, enfim, cada um abre o escritório ao seu horário, né? Quando você abre a porta do seu escritório, você não abre para perder. Você abre para ganhar. O negócio é seu. E aí tem aquela questão de, se é seu, eu quero ganhar 1.000, você vai trabalhar para ganhar 1.000. Eu quero ganhar 10, você vai trabalhar proporcional para ganhar 10. Eu quero ganhar 50, você vai trabalhar proporcional a 50. Então, tudo vai depender do teu empenho. Isso. E a gente também tem que pensar também assim, fazer decisões. Existem momentos, o jovem advogado, ele tem que aproveitar uma coisa. Que é aquela história, né? Quando a gente vai adquirindo um pouquinho mais de maturidade, a gente vai percebendo algumas coisas. Aproveita a energia que você tem, jovem. Exato. Aproveita que ela passa. Eu brinco com meu marido, eu fiz 36 anos, né? Depois dos 35... Bom, é aquela história, tem as faixas, né? 25, 20 nem tanto. 25, já começa a dar uma caidinha. 30, outra caidinha. Eu acho que depois dos 35 deu uma bela caída. O declínio foi desproporcional. A energia aí, eu falo, nossa, mas a minha energia, cadê aquela energia que eu tinha? Que eu trabalhava a noite inteira. E, por exemplo, eu passei por um mestrado e doutorado muito, muito difícil. Porque eu dava aula na graduação, eu sempre dei aula na graduação, trabalhei no meu escritório, nunca deixei de estar no meu escritório, de advogar, de estar em audiências. Então, às vezes, eu ia para aula lá, eu estudei em Santos, na Católica de Santos. Nossa. Eu ia para aula de manhã, à tarde eu vinha para São Paulo fazer audiência e à noite eu voltava para aula em Santos. Eu vou te falar que foi uma insanidade. Eu, às vezes, passava noites escrevendo, porque eu trabalhava durante o dia, fazia processo em audiência, e à noite era a hora que eu tinha para escrever, de madrugada, virava noite. Isso não é sadio. Hoje eu olho e falo, poxa, eu podia ter tido mais maturidade para não atropelar tudo isso. E hoje, se eu fosse fazer isso, eu não ia conseguir. Eu não tenho energia mais para isso, eu não sei, a minha pilha, a bateria que eu tinha, eu não sei se a gente tem uma bateria da vida toda. Vai encurtando. Ela já deu menos da metade. Eu falo, agora o resto eu tenho que viver até aí os meus 70, 85 anos, aí a média, né, de expectativa. Então, a gente precisa ter maturidade também no que a gente quer. Focar, ter objetivo, como você falou, quero ganhar 1.000, 5, 10, 50, não importa. Mas a gente tem que tomar cuidado para a história do workaholic, né? Uhum. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu não acho sadio. Eu vejo hoje, TikTok, principalmente, os jovens, eles têm isso como um objetivo de vida. E assim... É um padrão de referência para eles, né? Isso, é um padrão de referência, falou certinho. E eu temo um pouco, porque isso tem trazido muito desarranjo mental, muitas doenças psicossomáticas. É uma série de frustração para essa galera que tá chegando, né? E aí, assim, a gente vai ter frustração na vida porque nós estamos aqui para isso. É inerente. A gente vai criar ideologias, ideais, vai se frustrar, vai aprendendo com a vida. Só que assim, como é que a gente lida com tudo isso? Como eu brinco com os alunos. Eles perguntam, professora, o que eu faço para me preparar para a OAB? Eu falei, você tem que fazer um grande preparo, além do estudo. O estudo é primordial. Mas você tem que se preparar para ser reprovado na prova. Sabe por quê? Todos nós nascemos preparados para estarmos aprovados. Uhum. A gente vai estar feliz, todo mundo vai estar feliz quando for aprovado. Só que se a gente não for aprovado, a gente tem que ter a força suficiente para continuar tentando até ser.
Exato. Então, a vida também é esse parâmetro que eu levo da vida. No sentido do quê? Hoje, uma vez o meu marido me perguntou, e eu era um pouco desse sentido, eu acho que eu ainda sou um pouco, mas eu tô tentando mudar isso na minha vida. Um dia, meu marido me perguntou, nós estamos 10 anos casados, ele me perguntou, Fran, qual que é teu hobby? Eu não vejo você fazer uma coisa que você goste. Eu não vejo que você fazer, sei lá, alguma coisa que você queira, algo que você sonhou. No sentido que não seja trabalho. Trabalho, pesquisa, adoro pesquisa. Depois que eu fiz mestrado, doutorado, as aulas. Amo de paixão as aulas. Só que ele falou, eu não vejo você fazer isso. Sabe o que eu fiz? Me inscrevi na Marinha, lá na Marina, lá de Guarujá. E fui tirar a minha carteira de minha raiz. Amador de motonauta. Fui fazer, juro pra você, eu dei uma... Sabe assim, quando você dá uma... Instala. Você pega o carro, eu juro pra você, eu peguei um carro um dia, fui pra casa dos meus pais moram na Praia Grande. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou ali resolver um negócio. Juro pra você, peguei, minha mãe vai ver, mas ela sabe, eu contei isso pra ela depois. Eu fui pro Guarujá, fui lá saber como é que era. Porque às vezes você tem que pegar e falar assim, poxa, eu tenho que fazer uma coisa que às vezes... E eu sempre sonhei, assim, que eu adoro o mar, era uma coisa assim que eu falava, poxa... E eu tô falando, claro, de uma coisa muito fora, mas assim, era uma coisa que eu achava que talvez eu nunca fosse fazer na minha vida. Uhum. E aí, de repente, eu comecei a falar, poxa, eu tenho que achar alguma coisa. Foi quando eu comecei a correr também. Legal. E aí eu falei, poxa, eu tenho que fazer uma válvula de escape da minha vida. E aí eu comecei a perceber que o equilíbrio é o melhor dos mundos. Ah, sim. O equilíbrio, os japoneses têm essa filosofia que eu acho sensacional. A gente precisa aprender a equilibrar o nosso dia. Não é o nosso mês e o nosso ano. Porque se a gente equilibrar o nosso dia, o resto já vai estar equilibrado. Entre lazer, descanso, alimentação e trabalho. Tem dia que eu e você sabemos muito bem que às vezes a gente vai ficar a noite inteira lá fazendo uma petição. Mas talvez foi porque, das duas uma, ou realmente o cliente chegou de última hora, ele não se programou, ou a gente não se programou. Sim. E eu falo por mim. Muitas vezes eu já fiz isso na minha vida. E isso eu atribuo a culpa minha, falta de organização minha. Eu entreguei o trabalho, porque a gente tem responsabilidade. Mas hoje eu me programo, me organizo, longe do ideal, ainda quero ser muito melhor nisso. Mas eu digo o seguinte, tentem equilibrar-se. Tanto também nas conquistas, nos sonhos. Deem tempo para a conquista dos seus sonhos. Queiram sempre mais, mas não paguem os seus sonhos, não troquem os seus sonhos pela sua própria vida. Porque às vezes você está pagando com o seu sangue. E isso não é legal. Isso não é sadio. E as mídias sociais, da mesma forma que são extremamente importantes para o exercício do nosso marketing, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, a gente se comunicar com outros colegas, enfim, como costumo dizer, é um mal necessário, né? Hoje o advogado que não está na mídia social tem problema porque as pessoas querem ver, querem acompanhar e tal. Então, assim, ela também gera esse problema especialmente os jovens advogados que estão chegando, ele olha lá uma postagem, um advogado X, Y, que ele tá seguindo, fala, pô, mas o cara tá viajando, o cara anda num carrão, o cara tem... Pô, e eu não tenho nada. A primeira coisa que você tem que pensar é, peraí, quanto tempo de advocacia esse cara tem? Esse é um primeiro ponto que eu acho que você tem que traçar essa dicotomia. Segundo ponto, peraí, o que ele ganhou? Porque esse é um problema que a gente tem na rede social, né? O que ele ganhou é derivado da advocacia? São honorários? Exato. Porque, e aqui não criminalizando o colega, cada um ganha dinheiro com aquilo que bem quer. Claro. Só que o que não dá é, por exemplo, o cara é dono de uma empresa de suplemento alimentar. Ele vende suplemento alimentar virar no giraia. Ele ganha dinheiro com isso, só que ele vem para a rede social e ostenta como se esse dinheiro fosse inerente à advocacia. E aí você vai pesquisar o OAB do cidadão no tribunal e o cara, sei lá, tem meia dúzia de processos. Ou não tem. Ou não tem. Exato, igual alguns, né? Que nem processo tem. Não tem, exatamente. E aí ele tá ali na rede social ostentando um padrão de vida como se fosse inerente à advocacia, o jovem advogado tá vendo aquilo, aí a frustração, pô, todo mundo ganha dinheiro, eu não ganho e tal, e aí você... Então, assim, até a própria rede social
Tem que ter Sim. esse equilíbrio, né? Isso é muito importante, porque os mais jovens, vamos pegar aqui, né? A geração mais jovem que a nossa, geração Z, né? Nós somos da Y. O que acaba acontecendo? Eles têm essa ilusão, porque eles não têm acesso ao mundo como ele é ainda, por falta de experiência, porque a vida nos dá isso, e eles veem essas imagens de sucesso. Sucesso eu vou colocar entre aspas, porque sucesso, eu acho que também a gente tem que pensar sempre assim. É muito relativo. É muito subjetivo. É de cada um. É de cada um. O que é se eu perguntar pra você, se eu perguntar pro Rafa, pro João aqui, cada um vai ter o seu parâmetro. É claro que a nossa sociedade, numa maioria, entende sucesso como ganho financeiro. Sim. E às vezes é o quê? Acúmulo financeiro ou ganho mensal? Aí você também tem até as questões, as variantes. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que nos traz felicidade? Para mim, o que traz felicidade é paz de espírito. Ou seja, eu deito no meu travesseiro e durmo em paz. Então eu levo a minha vida do jeito que eu escolhi viver. O meu nome é o que eu tenho de mais valioso. Então eu não vou fazer tudo por dinheiro. Aí vai ter a pessoa que vai fazer tudo por dinheiro, tudo bem, é ela que vai arcar com as consequências disso. Só que aí você tem que pensar, o que eu vou carregar na minha vida, qual é o peso da mochila, da minha mochilinha aqui da vida, que eu vou carregar. Que peso que eu quero carregar? Então, você tem que pensar se você quer paz de espírito, se você quer fazer a todo custo, se você quer pontes, se você quer entender que a vida tem o seu tempo. E também, Dan, a gente tem que pensar o seguinte, cada um de nós veio nesse mundo para ter um aprendizado. Nós estamos juntos nesse mundo, mas nós somos pessoas diferentes, não tem como. Nós somos uma mesma humanidade, com desafios, com aprendizados diferentes e, ao mesmo tempo, também iguais. Em que sentido a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que tem coisas que nós não vamos ter na vida. Não adianta. Nós não vamos. Não é para nós. Mas por quê? Não importa. Isso vai muito além do transcendental, isso vai além do que cada um acredita. E não é ruim. Não é ruim. Porque às vezes a gente ainda não tem maturidade para ter aquilo ali que o outro tem. É isso que é importante a gente discernir. E veja, mas isso parece meio um fracasso, com um contentamento com o fracasso? Não. Todos nós podemos ser muito bons naquilo que a gente se dispõe a fazer, se a gente se dedicar, porque persistência é o que ganha. Tem pessoas que são brilhantes, mas que são fadadas ao insucesso. Agora, o persistente, numa maioria, é o que mais tem sucesso. Aquele que persiste. Não é aquele que tem brilhantismo, genialidade, não é esse. Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu, Francine, eu não nasci um gênio. Eu nasci ali, tenho uma cognição normal, relativamente, um QI mediano, tenho ali minhas predisposições, minhas tendências. Então, tem coisa que eu não vou alcançar. Não quer dizer que eu não possa estudar, que eu não possa fazer. Só que a gente tem que entender que os nossos limites são pessoais. E eu não vou, a troco de que eu vou fazer um esforço fora do normal e eu vou sacrificar não só a minha própria vida, a minha felicidade, a de quem me ama também. Porque as nossas decisões, elas impactam também as pessoas que nos amam. Então a gente também tem que lembrar por uma fraternidade até de quem está junto com a gente, de quem nos apoiou, nos ajudou, independente da forma que foi. Então, felicidade é estar no caminho certo. Olhar para si, fazer essa reflexão, auxilia muito, porque com certeza todos nós teremos sucesso quando a gente entender o nosso propósito no mundo que a gente veio, com a profissão que a gente escolheu, porque nenhum de nós escolheu essa profissão à toa. A gente escolheu para fazer a diferença e deixar um legado. Mas é um legado que vai ser visto, às vezes, daqui gerações. Então, é semear, a gente está plantando. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento. O outro é o outro. É não olhar com aquele olhar de eu quero ter o que o outro tem. Não, eu quero ter o que eu posso conquistar. E o infinito tá aí para todo mundo. Então, é isso. Acho que isso é importante até para você evitar excesso de frustração, né? Muito. Porque, mas o fulano tem um jet ski, uma lancha 12 pés e tal. Mas é que você não sabe a trajetória dele, né? Sim. E o quanto ele se dedicou para aquilo. Sabe aquelas pessoas que têm uma Ferrari? Eu não tô falando pessoas que são ricas, multimilionárias, não. Uma pessoa que, sei lá, o sonho do cara era ter uma Ferrari. Exatamente. Pô, ele guardou ali centavinho por centavinho, bonitinho, tal, fez uma estrutura e comprou uma Ferrari. Era a meta dele, né?
a sua meta não precisa ser a mesma meta do cara da Ferrari. Você Isso, pode ter... mas esse cara, Dan, ele comprou uma Ferrari e não foi pra mostrar pros outros que ele queria uma Ferrari. Sim, era o sonho dele. O sonho dele era dirigir, era sentir o prazer de estar dentro de um carro como uma Ferrari. Sim. Veja a grande diferença. A gente tem que se questionar, porque a gente é influenciado nesse sentido por tudo, tá? Que a gente tem que ter pros outros verem que nós temos. Não, nós temos que ter porque aquilo nos dá prazer. Porque aquilo nos dá satisfação, nos dá conforto. Então, buscar conforto, buscar satisfação material não é ruim. Desde que aquilo seja para mim, não para o outro. Ver que eu tenho. Senão você perde o propósito nele próprio. Exatamente. E você falou essa questão aí do legado, de você construir e tal, e deixar esse legado. Isso me faz refletir até... da influência que o fato de eu ter feito faculdade, pós-graduação, de continuar estudando e tal, e graças a Deus ir conquistando as coisas que eu conquistei, o reflexo que isso traz hoje na minha família. Eu vejo minha sobrinha hoje, 15 anos de idade, vira para mim e fala: tio, eu vou fazer o curso de ensino jurídicos na ETEC, Ai, que legal. porque eu acredito que eu vou fazer faculdade de direito e tal. Isso sabe? É maravilhoso. Isso é massa. Inspirador. Exato, isso é inspirador. E assim, em paralelo a isso, eu vejo também alguns estudantes de direito, ou até mesmo jovens advogados, quando eu vou fazer um tribunal do júri, eles vão lá assistir e tal, e aí sai e fala: pô, Danilo, caramba, quando eu crescer eu quero ser que nem você. Eu fui ver seu júri e fiquei inspirada, eu quero fazer um júri. O Moreno foi lá, o Moreno falou assim: pô, dá até vontade de fazer um, né? A gente ficou inspirado. Então, mas e aí a galera, e eu fico super feliz. Eu fico super feliz, porque aí eu sei que eu tô no caminho certo. Isso. Eu tô fazendo a coisa certa. Mas atrelado a essas indagações, a essas homenagens e tal, o que eu vejo também, o que eu vejo não, né? O que vem em conjunto é sempre assim: pô, mas o que fazer para atingir esse ponto, né? E aí, eu sempre falo para todo mundo, a constante, o estudo. Bom. Não pode parar. A leitura. Esses dias eu falava assim no escritório, 4 advogados. Nesses últimos 2, 3 anos, eu não vi ninguém comprar livro, com exceção desse que vos fala. E aí a gente tem um problema que aí vai linkar, a gente falou lá no começo, eu esqueci de puxar, porque o papo é esse mesmo, essa fluidez, mas aqui você falou de legado, isso automaticamente me veio à mente, e a mídia social também tá ligado, esses tempos de mídia social têm restringido a leitura. E o que a gente tá tendo? Colegas vivendo à base de modelo, né? Joga no Google modelo de inicial de tal, né? A leitura ficando esquecida, que é uma carga necessária para o exercício da nossa atividade. Então, a galera tá saindo da faculdade sem ler mais do que 1 ou 2 doutrinas, se lê. E assim, é um curso de ciência social e a galera não tá lendo filosofia. Ixi, Então... não tem tempo. Não tem tempo e aí o debate tá encurtando a qualidade, hein? Isso. Tá encurtando a qualidade. Então, lógico que a gente tem essa questão, o afã do sucesso, da grana, do dinheiro, de ser um bom profissional, de desempenhar, de ganhar processo, mas a gente não pode esquecer dessa qualificação. Totalmente, que só vem com o tempo. Só vem com o tempo e assim, com a dedicação. Você precisa estudar. Exato. Você fez direito, você optou em ser advogado, você precisa estudar. Né? Então, assim, faça uma pós-graduação, né? Se você já identificou a sua área de atuação. Sim, dá pra saber. Ou que você não tem identificado, mas assim, eu lembro que, por exemplo, eu tenho uma pós em família e sucessões. Olha que inusitado. Mas não porque, nossa, família e sucessões, o sonho da minha... Não, porque quando eu comecei, eu tinha muito processo. O jovem, ele recebe trabalhista e família e sucessões, né? Acho que duas portas bem... Foi uma necessidade. Então assim, poxa, eu preciso fazer uma pós de família e sucessões, mas uma pós prática, nada de teoria. Sim. Tanto é que eu fui fazendo uma instituição... Ó, você já falando justamente a questão que o pessoal não tem tempo. Você quer a prática. Ó como você aqui, já... Ó, aqui. Eu preciso aprender, preciso desenrolar para matar o processo. Não tem tempo para ficar filosofando. Exato. Aí quando eu... não, agora eu vou me aprofundar numa pós que eu quero teoria para o meu mestrado, aí eu já fui para outra instituição. Mas enfim,
você identifica. Então, eu acho importante você fazer uma pós-graduação, até porque, assim, quanto mais você afunila, quanto mais a ponta do funil fica mais estreita, maior são seus honorários, porque você é especialista. Você não é clínico geral. Sim, perfeito. Você é especialista, então seus honorários vão ter um outro patamar e tal. Sim. Então, assim, uma recomendação que eu dou muito pra galera hoje, eu sei que a gente tá em tempos de Insta, de TikTok, em que se for textão, o pessoal não quer nem saber. Não. É YouTube. Assim, o YouTube hoje é a segunda maior ferramenta de busca, né? O Google a galera joga, mas se tiver que ler um texto de 20 páginas... É tutorial, tem que ser tutorial. Exatamente, a galera já pula pro YouTube. Tutorial. Vai em vídeos, se for, põe vídeos. E aí, detalhe ainda, o vídeo tem que ser curto. E se for longo, velocidade 1.5 e vamos lá. Mas quando eu quero aprender uma coisa que não seja do direito, uma coisa doméstica, uma receitinha, uma coisa, eu também sou assim. Nós somos assim. Na sociedade. Não há problema, não mas o que eu acho importante pra nós, que optamos por essa carreira... Não esquecer. A gente não pode esquecer de ler. Isso. Tem que continuar nessa constância. A gente tem que ter essa intimidade com o livro. Seja ele físico ou digital. Eu ainda gosto do livro físico. Eu gosto muito do digital. Então, eu não me dei... Eu dei de presente pra minha esposa um Kindle, e aí um tempo atrás eu tentei usar, mas... Cara, é que você não tem a sensação ali, ela tem, eu não sei se é estranheza, eu também, quando eu fico vendo no tablet, eu fico olhando e não sei quantas páginas tem, você fica numa sensação estranha, né? É que eu gosto daquela coisa do cheiro do livro. O cheiro do livro é impagável. E sabe, receber o livro, que nem eu compro muito pela internet. E na livraria. Ai, gente, eu adoro tomar café na livraria. Mas assim, você receber o livro, você tirar o plástico, você folhear, sabe? É um contato que eu acho importante, eu gosto ainda. Mas eu acho que é importante que os colegas, quem estiver ouvindo, tá na faculdade, começa a ler. Isso. E quem parou não, né? Quem já se formou e não começou, comece. Se começou e parou, retome. Ô Dan, posso até aproveitar a parte que você está falando de uma coisa muito, muito importante. E a minha avó sempre dizia, né? O conhecimento é a única coisa que não vão te tirar de você. Exato. E eu sei que às vezes é um pouco que acho que todos nós já ouvimos isso de alguma forma ou de outra. E é tão legal porque o conhecimento, ele amplia a nossa mente, a nossa forma de ver a vida. O que você está falando, ler um filósofo. E a gente não precisa ler um filósofo que nós não... entendemos a ideia ou não. A gente pode começar de algo mais leve também. A gente precisa começar por Machado de Assis, como, por exemplo, vou ler Nietzsche. Pelo amor de Deus. Sai depressivo da leitura. Você tem devagar, leituras ali. Usa mesmo... droga mais leve. Você tem filósofos ali que, mesmo Kant, é de uma densidade que você fala, meu Deus, é um rigor, uma coisa assim, do tipo, precisa ser assim. Então você tem que tomar cuidado porque você também está moldando, né, a sua carga valorativa por intermédio da cultura, né, da leitura. Mas o que eu aconselharia para o jovem advogado? Leia primeiro a lei. Mas não é ler, eu brinco com os alunos, eu falo, não é para ler a lei como você lê um romance. Pega lá o Código Penal, o Código Tributário, lê do começo ao fim. Não, isso não funciona. Lê a lei com parcimônia. Pega um artigo ali, o primeiro artigo. Aí você lê e tenta entender o que o legislador queria. Vai na exposição de motivos. Qual é a main legilis ali daquela Por que aquela lei? Por que foi aquilo? Teve discussão? O que teve? Eu sei que às vezes a gente não tem aquele tempo que nós desejamos para isso, mas se você fizer um artigo por dia e você dedicar ali 15 minutos, só para você primeiro ler, depois começar a discernir. Supondo que você pega um artigo por semana, você vai ficar todo dia ali fazendo um pequeno trabalhinho de interpretação. Mas é a organização que você falou, né? Você tem que ter essa organização. Eu vou chegar no escritório, minha primeira hora do dia eu vou ler. Perfeito! Não é só você ver as atualizações, isso também é muito importante, mas é o que você falou também, às vezes no final do dia você pega lá 15 minutinhos de um livro, um pouquinho mais denso, no sentido de mais na fonte. Meu professor do mestrado falava, né? A filosofia é a fonte, a gente tem que beber da fonte. O princípio é o que principeia. O professor meu falava assim, ó. Muito bom. São essas fontes que nos tornam melhores profissionais. Eu lembro uma vez que numa petição eu tive a ousadia de colocar a convenção, na época, hoje a convenção de Nova York,
a Agenda 2030. O Dani fica falando, ele adora ficar em protocolo de Kyoto. É outro nível, né, mano? O diálogo aqui é outro nível. Ele fica me falando disso, mas isso há 10 anos, há 5 anos, 7 anos atrás, era pouco disseminado. Hoje, ainda bem, né, com a internet, com a tecnologia, tá sendo mais disseminado. Mas aí eu tive a ousadia de colocar na minha petição, de falar assim, inclusive, já foi reconhecido que é um direito humano, ainda não é fundamental porque não está positivado, tarará. Eu me dei o direito de colocar um parágrafo de um pensamento meu a partir de uma leitura da Convenção de Nova York para colocar ali. E deu certo. Olha aí, tá vendo? E aí você fala, às vezes a gente precisa de uma ousadia um pouquinho maior. Então, às vezes, se você pegar lá um texto, e eu gostei muito quando você fez a sua sustentação, o seu plenário, o seu júri, quando você citou, você mostrou aquele livro que você estava lendo. Os 4 Gigantes da Alma. Isso, os 4 Gigantes da Alma. Nós falávamos. É um livro de psicanálise. Uns 2 dias antes, né, que você tinha mandado no nosso grupo. E aí foi assim, são reflexões, e eu achei sensacional Você não prejudicou, não cansou juridicamente ali a sua defesa, o júri, né, toda a técnica que existe ali dentro da plenária. Você não cansou, mas você colocou a dúvida ali no sentido de pensa por esse lado também. Vamos sair um pouquinho, não é só o direito, porque o direito é uma ciência humana. Exato. Então a gente tem essas influências que, se a gente às vezes der uma pincelada, a gente é diferente. A gente é visto como um profissional diferente. Então, é exatamente isso. É ser esse profissional diferente. Pensar fora da caixinha. Saia. Eu só ia falar que eu tinha esquecido. Sabe onde foi que eu atendi o meu primeiro cliente que você falou do escritório? Ai, gente, eu fiquei tão triste. O Shopping Poli. Ali na cafeteria do Shopping Poli ali. Eu lembro que foi meu primeiro cliente, uma empresa que estava começando também para fazer uns contratos. E eu falei, ele tá vendo como que o tempo passa? E eu fiquei triste que o Shopping Poli vai fechar, né? Vamos fazer... a questão do metrô, né? O mundo não gira, capota, né? E aí, então eu lembrei disso, eu precisava compartilhar com você. Não, mas com o pessoal, legal, né? Porque eu lembrei que com muito carinho, a gente não tem que ter vergonha, porque a gente tá fazendo um trabalho honesto, a gente tá ali lutando, tem altos e baixos. Durante a advocacia tive altos e baixos, sim. Teremos, talvez, na vida ainda, porque a vida é muito, né, muito líquida agora, né? Então, a gente vai ter e não há problema nisso. O importante é a gente caiu, levanta, dá aquela, né, batida na poeira, levanta e segue o jogo, que a gente já tá um pouquinho mais experiente, mas a gente vai adquirir uma experiência ainda maior que vai deixar a gente mais forte, com certeza. Poxa, Fran, que massa esse papo. Adorei, foi sensacional. Mas já! Solta aquele somzinho. A gente precisa ter os sonoros. Né? Mas assim, sonoplastia. É sempre um prazer imenso falar sobre advocacia com pessoas que vivem a advocacia, que exercem a advocacia. É gostoso. Porque o papo flui, é natural, a pessoa tem experiência para compartilhar. Quem não vive, não tem. Porque é só vivendo que a gente adquire. Exato, né? É o que eu costumo dizer no escritório. Fulano não é advogado, ele tem OAB. Perfeito. É inscrito nos quadros da ordem. Entendeu? Então, assim, Acabou. É inscrito, mas advogado é quem atua, quem exerce, né? Quem vive dos honorários. Isso mesmo. Paga os boletos com os honorários. É isso mesmo. Mas, só agradecer essa resenha aí. E o prazerzão vai ser tremendo de estar com você aqui ao longo de outros episódios que nós teremos aqui, né? Esse nosso primeiro episódio aí, que seja abertura aí para diversos outros aí. E assim, Fran, eu queria encerrar esse podcast com uma indagação que eu pretendo fazer para todos os nossos demais convidados. Resuma, por favor, em breves palavras, o que é a advocacia para você? Advocacia é a efetiva conquista da dignidade da pessoa humana. Maravilha. Então é isso, gente. Tenho a agradecer a vocês que ficaram até o final do programa. Vamos deixar aquele combo massa, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, distribui para todo mundo. Tamo junto, um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.